Chegamos! Sua dose de cafeína às quintas-feiras está ao ar. E hoje um café feminino, com empoderamento, com dicas pra mulherada, como se posicionar, como se destacar. Pare de esconder o ouro, Marielle, é isso? É isso aí, Daiane, tudo bem? Um prazer estar aqui. Vamos falar de parar de esconder o ouro mesmo, né? Seja muito bem-vinda. Muitas pessoas ficaram lá na nossa rede social, Marielle! E é engraçado, né? Como vai se conectando, porque daí eu fui vendo que a gente conhece várias pessoas em comum, e eu falei, preciso trazer essa mulher. Preciso. É uma honra estar aqui, Daiane, também. Desde o início te sigo, te acompanho. Fico muito feliz de ver seu sucesso. Eu adoro assistir Pod Coffee. Ai, que legal. Ficamos felizes. Mari, vou começar então com essa pergunta. O que é esse pare de esconder o ouro? Bom, Daiane, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, né, na trajetória que as mulheres têm normalmente no mercado de trabalho. Independente da sua área de atuação, eu comecei a perceber o quanto muitas vezes esse ouro é tão escondido que a gente mesmo não acha. Então, conversando com centenas de mulheres nas redes sociais e também dentro da minha trajetória profissional, comecei a perceber o quanto muitas vezes elas deixam oportunidades passarem, deixam de se posicionar, deixam de levantar suas mãos e correrem atrás ali daquilo que elas querem para impulsionarem suas carreiras ou até mesmo seus negócios, porque não se sentem boas o suficiente para isso. Seja porque tem dificuldade de identificar os seus pontos fortes, seja porque até reconhecem, mas não se sentem confortáveis para se posicionarem, para falarem sobre si mesmas, ou seja porque socialmente é mais aceitável que a gente receba os elogios, mas que a gente não os faça a nós mesmas. Então, quando a gente não consegue identificar tudo isso e não sabe como se promover da forma certa, eu digo que a gente está escondendo o ouro. Uau, que bela reflexão, né, pessoal? Mari, e a sua história? Como que ela começou? Como iniciou a sua história? A sua jornada profissional? Você já se via fazendo esse trabalho com mulheres? Daiane, não. Na verdade, eu nunca quis empreender. Sempre trabalhei dentro das grandes empresas. Meu negócio era mesmo ser executiva de multinacional. Mas eu sempre tive boas referências de mulheres fortes na minha família. Então, a minha tia, por exemplo, é uma mulher que apesar de ser a única ali da família, né, a estudar, a trabalhar, a se posicionar mesmo na carreira, ela sempre disse que ela não veio no mundo a passeio. Então, eu acho que eu fiquei muito com isso. Então, desde que eu comecei a trabalhar, né, eu sempre tive isso comigo. Eu não queria ser só mais uma. Eu não queria vir a passeio. Eu queria, de fato, construir um legado, construir uma trajetória profissional da qual eu me orgulhasse e da qual eu também pudesse mudar a minha realidade ali. E foi assim que eu comecei. Então, eu sempre quis ter uma posição de liderança, eu sempre gostei muito da área de desenvolvimento de pessoas, de gestão. Então, eu sempre estudei muito, li, mas nunca me imaginei que em algum momento eu faria isso de fato como profissão, para que eu pudesse impulsionar as mulheres. Mas essa foi uma forma que eu encontrei de atrelar algo que eu gostava muito a uma causa também, a um propósito. Ai, que legal. E você se formou em qual área? Eu sou formada em administração, com habilitação em comércio exterior, tenho MBA em logística e supply chain e tenho certificações internacionais dentro da área também. Sou consultora comportamental pelo IBC e, de resto, são 15 anos aí de vivência, de gestão e liderança de pessoas. Meu Deus do céu, nasceu fazendo isso, né? Porque olha o rostinho dela, né? Rostinho de 15. E dentro da empresa, né? Quando você estava lá no corporativo, no dia a dia, você já sentia que ardia algo diferente? Ou você olhava e você ignorava isso? Como que foi essa virada de chave para você? Bom, então eu comecei trabalhando em pequenas empresas, trabalhei no centro da cidade, trabalhei numa borracharia, numa escola de inglês, mas tinha essa referência da minha tia que trabalhava numa multinacional e eu queria também trilhar esse caminho. Quando eu fui fazer uma entrevista para trabalhar numa grande multinacional, eu lembro que foi uma entrevista com um diretor e ele fez aquela clássica pergunta para mim, como é que você se enxerga daqui 5 anos?
Eu tinha 19 anos, meus empregos anteriores eram ali, né, como eu falei, na borracharia, numa escola de inglês, eu já tinha ido muito além do que eu imaginava que eu pudesse até aquele momento. Mas naqueles 15 segundos entre pensar nessa pergunta e qual seria a melhor resposta, eu decidi que eu queria ter um cargo de gestão e liderança antes dos 30 anos. Eu passei naquela entrevista e desde então todas as minhas decisões de carreira foram focadas nisso, para que eu pudesse me desenvolver, para que eu pudesse atuar mesmo nessa questão de liderança e gestão. E foi isso que aconteceu. Só que eu acredito que a gente vai identificando oportunidades no meio do caminho. Então, eu me vi dentro de uma empresa majoritariamente masculina, onde eu tinha uma posição de gestão e liderança, era reconhecida, tinha ali todas as minhas avaliações de desempenho dentro da máxima, mas estava sozinha como mulher dentro das salas, tomando as decisões. E foi aí que eu comecei a perceber que onde é que estavam as outras mulheres? E eu comecei a reconhecer outras colegas que muitas vezes eram conhecidas porque trabalhavam bastante, davam duro, mas elas permaneciam no mesmo lugar. Muitas vezes elas nem enxergavam o trabalho ali como carreira. E aí eu comecei a achar que tinha algo mais que pudesse ser feito para que outras mulheres ocupassem aquele mesmo espaço. Mas não foi algo que eu sempre acreditei. Pelo contrário, eu acho que por um tempo eu não me dei conta disso. Até porque estudos mostram que homens e mulheres acabam tendo dentro das organizações um início de trajetória muito parecido nos primeiros 6, 7 anos de trabalho. E é depois disso que há uma disparidade. Então foi justamente quando eu comecei a ocupar posições onde tinham menos mulheres que eu comecei a me dar falta delas. E até hoje, né, Mari, se você olhar, eu sou muito observadora também nas profissões, nos posicionamentos, e falta ainda, por mais que as mulheres estão se despertando, a gente sempre traz aqui pessoas de vários segmentos, e um deles que eu gosto muito, e eu acho que todo mundo tem que interagir mais, estudar mais, que é sobre política. E se a gente for ver, é um ambiente também muito masculino, falta mulheres se posicionando lá também, como outras frentes, né? Até no mercado digital, tem muitas mulheres boas, mas se você for olhar, esses dias eu vi a referência dos 10 grandes players e só tinha uma mulher no meio. Então, tem ainda muito espaço para a mulher conquistar. Tem muito espaço. Dentro das organizações, 19% apenas das mulheres elas estão em posições de gerência para cima aqui no Brasil. Se a gente for falar politicamente, é um dos países com menor percentual mesmo de mulheres dentro da política, né? Então, tem sim muito espaço. Até porque, se a gente for pensar, quando a gente fala de grandes players, de grandes referências, a gente está falando de pessoas que têm mais destaque. E aí é só a gente pensar, né? Que a grande maioria das mulheres que a gente conhece cozinha bem, né? Mas os chefes de cozinha geralmente são homens. E você acha, além desse... esse lema, né, esse seu slogan de esconder o ouro, que a mulherada muitas vezes não sabe o valor que ela tem. Você acha que também isso tem um pouco a ver com questões de maternidade? Porque em algum momento a nossa carreira ela é interrompida. Hoje a gente sabe que também é uma grande mudança no cenário, que tem muitas mulheres que já se decidiram que não querem ser mães, e tá tudo bem, né? Porque cada uma sabe da sua vida e das suas escolhas. Você acha que também tem muito a questão emocional, que nós mulheres, eu falo, né, que às vezes a gente ainda não conquistou muito o mundo porque a gente está escolhendo a roupa, né, porque a gente tem várias questões e a gente somos seres diferentes mesmo do que um homem com sensibilidade, o nosso olhar é diferente. Eu moro numa casa que só tem homem e eu brinco que lá todo mundo é visão tubo, né, então você quer pedir alguma coisa dentro da geladeira, você tem que falar, olha, porta direita, terceira gaveta, do lado esquerdo, você tem que direcionar. E a gente não, a gente já está observando tudo, estamos atentas a tudo. O que você acha que é o que mais paralisa a mulher, assim, né, nessa ascensão de carreira? Eu acho que existe uma construção social, Daiane, que claro que pode envolver aspectos de maternidade, até porque se a gente for considerar a política, no geral, ela não favorece as mulheres, mas eu acredito que seja uma construção social. A gente pode dizer isso baseado em dados. Então, vou te dar um exemplo. Tem um estudo feito por Harvard que diz o gap, né, da autopromoção.
Então, eles convidaram 4.000 pessoas, entre homens e mulheres, para que eles se autoavaliassem, né? Dessem uma nota para sua performance, para o seu desempenho no trabalho. As mulheres consistentemente se autoavaliavam como tendo 30% de performance inferior aos dos homens. Então, não satisfeitos com essa primeira etapa, eles chamaram as mulheres e falaram: olha, nós acreditamos que vocês têm a mesma performance, a mesma avaliação. Então, por favor, refaça. Elas refizeram e ainda assim era uma avaliação inferior. O estudo mostrou que isso acontece por 3 formas, né? Por 3 motivos. O primeiro é o gap de confiança. O quanto muitas vezes a gente, de fato, duvida da nossa própria capacidade. O segundo é o fato de que as mulheres se mostram mais avessas a inflar as suas qualidades, a se colocar no centro das atenções. E isso vem muito da construção social. Então, quando é um menino, a gente espera que ele vai ser o capitão da equipe, que ele vai ser o representante da sala. E quando é a menina, a gente espera que ela seja mais cuidadosa, mais gentil, mais maternal. Então, a forma como socialmente nós somos construídas faz com que muitas vezes a gente fique achando que precisa escolher entre ser bonita e inteligente, entre ser simpática e assertiva, entre servir ou ser servida. Então, essa construção, ela faz sim com que a gente acabe duvidando mais da gente mesmo. E se a gente for pensar, claro, em aspectos de CLT, por exemplo, a licença da maternidade vem muito disso. Mas também é uma construção onde se espera que, os homens se afastarem por 1 mês, 4 semanas, às vezes nem isso, e as mulheres ficam sendo como as únicas responsáveis pela sobrevivência ali daquela criança, né? Então, de novo, se espera das mulheres um papel muito mais de cuidadora do que se espera dos homens. É, real, né? E tem muito a ver mesmo com essa criação cultural, né? E se a gente for ver, rapidamente, assim, olhando, né, a história das nossas mães, das nossas avós, era muito mais forte ainda, né? A gente olha hoje o acesso, pelo menos a gente estudar, a independência da mulher hoje financeira, porque eu vejo na minha época, minha mãe não trabalhava fora, minha mãe era dependente, né, do meu pai, era aquela que tem que ficar em casa criando dos filhos. E às vezes até esse pensamento dela é sobre mim, tipo, e seus filhos? Tá trabalhando muito. Tem essas cobranças ainda, né? A cobrança se recai na mulher, né? Então, se a gente for pensar também, a nossa emancipação aqui no Brasil das mulheres trabalharem fora, ela é recente. A lei da licença maternidade, ela não tem 40 anos, se eu não me engano. Então, é isso, né? As nossas mães vieram de outras funções sociais, né? Vieram de uma outra realidade. E agora, nesse processo de construção da liberdade e da carreira da mulher, há também um processo de desconstrução. Se a gente for pensar em por que elas não ocupam tantas posições de destaque, é claro que existe esse viés, onde socialmente já se espera disso, mas é que como é que a gente se enxerga quando a gente não se sente representada? Então, existe sim uma forma onde as mulheres que se posicionam para ter mais destaque, que são mais assertivas, mais diretas, mais objetivas, elas também são consideradas muitas vezes mulheres difíceis de lidar. E aí a gente volta para aquela questão, prefiro ser gostada ou prefiro me destacar? Quando, na verdade, não deveria ser uma escolha. Afinal, a gente não faz essa mesma avaliação de homens que se posicionam bem. Exatamente. É muito conflitante, muito desigual, se a gente for avaliar a fundo, né? E você falando assim, eu vejo, comparando, né, um pouquinho sua trajetória com a minha trajetória. E eu também tinha um sonho gigantesco de trabalhar numa multinacional aqui em Sorocaba, fui fazer faculdade, só que no segundo ano de faculdade eu casei, que eu tinha esse sonho latente de construir uma família, né, com 20 anos de idade, e logo em seguida eu engravidei. E aí eu olho assim, eu tive que adiar um pouquinho os meus planos, os meus sonhos profissionais. E às vezes a gente se vê, né, tendo que fazer as escolhas. Infelizmente.
Porque você se cobra, você já tem aquela cobrança da sociedade, você já tem aquela cobrança muitas vezes da sua família, que nem no meu caso eu falei, e não é por mal, porque a minha mãe veio de uma outra geração, e aí você já tem a sua própria cobrança, porque você quer ser a melhor mãe, você quer ser a melhor profissional, então isso começa a virar uma batalha interna muito grande dentro de nós mulheres, até chegar no momento que você fala, e aí? Os filhos também vão crescer, eles também vão cuidar da vida deles, vão embora, e o que eu vou fazer com a minha vida depois? Né? Que daí, de repente, eu estou atrasada, de repente... Porque esse é o sentimento que muitas vezes a gente acorda e dorme, que estamos ficando atrasadas, estou atrasada, está me atrasando. Mas, ao mesmo tempo que você está lá fora, que você volta a trabalhar, aquela dor no coração, que você fala, meu Deus, deixei meu filho numa creche. Então, é um conflito muito grande dentro de nós. E como administrar isso? Eu não tenho filhos, né, Daiane? Então eu acredito que a gente também precisa pensar em outras referências, né? E uma máxima, tudo não terás. Então a gente vai ter que fazer escolhas, isso faz parte. E aí pensar que muitas vezes as escolhas que a gente está fazendo é quando a gente está, por mais que muitas vezes estejamos acompanhadas, agindo sozinhas, né? A Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook, ela fala que ela acredita que o mundo vai ser mais igualitário quando 50% das mulheres trabalharem, estiverem ocupando posições de destaque, liderança, inclusive política, e 50% dos homens estiverem também preocupados com o funcionamento da estrutura familiar. Então, o que eu acredito, Daiane, independente da opção da mulher ter ou não filhos, é que se você tá se relacionando com alguém, se você tem um companheiro, se você tem uma companheira, que você faça dele um companheiro de verdade. Que ele, de fato, esteja ali para compartilhar as responsabilidades, para compartilhar as decisões e que vocês possam, de fato, se enxergar os dois dentro dos papéis que lhes cabem, né? Então, é claro que isso é um cenário muito mais difícil quando a gente fala de mulheres que são mães solo, mas muitas vezes, e isso é algo que eu sempre percebo, às vezes eu recebo comentários lá no Instagram, do tipo, como é que você dá conta de tudo? Tudo não terás. Então, a gente não vai dar conta de tudo. E acho que esse é o primeiro passo que a gente precisa, desmistificar a ideia da Mulher Maravilha. Então, o que a gente tem é prioridades. A vida, na verdade, é uma montanha-russa, né? Em alguns momentos você vai priorizar uma coisa, em outros você vai priorizar outra, mas você tem que ter uma linha a ser seguida, né? Um fio que norteia as suas decisões e, principalmente, que você possa compartilhá-las, se for o seu caso. Vou adotar isso pra mim, tudo não terás, porque nós, principalmente nós mulheres, queremos ter tudo, né? Não sei vocês, mas eu quero ter tudo. E é isso, né? Não ter esse peso da culpa. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito, principalmente, né? Empreendendo, sendo mãe, sendo esposa, sendo mulher na sociedade, é o tempo com qualidade. Não adianta também você se abdicar a mão de tudo e estar lá 24 horas, mas não ser um tempo com qualidade. Então, que seja 1 hora, 2 horas no dia, mas estar de corpo presente, de mente, de coração, que o filho, ele sente isso. E é isso que ele quer, né? Se sentir amado e ele entende. Minha mãe é uma guerreira, ela teve que trabalhar, tive que ficar o dia todo na escola, mas esse momento que eu estou com ela, ela tá me dando atenção e não tá dividido, né, hoje com o WhatsApp, com rede social, então muitas vezes é chegar esse momento e desligar mesmo de tudo e falar, estou aqui, agora sim é o meu tempo de qualidade. E eu acredito que seja a mesma coisa no trabalho, sabe, Daiane? Muitas vezes a gente acha que tem que dar conta de tudo no trabalho. Então a gente não coloca limite, a gente não fala não, a gente vai assumindo cada vez mais tarefas, achando que é isso que vai nos fazer reconhecidas. Quando, na verdade, a gente precisa ser estratégica. A gente precisa fazer o que vai gerar valor. Só que para isso a gente precisa de espaço, a gente precisa avaliar. Então, muitas vezes, esse é um sentimento que eu tenho e que ele é corroborado aí pelas mulheres que passam pelos programas do Lugar de Mulher CEO, de que a pessoa tá exausta, ela tá cheia de coisa para fazer, porque assim é a vida da mulher, a gente sempre tá girando vários pratinhos, mas sem pensar no trabalho como sendo o que é que vai gerar mais valor, o que é que vai me dar mais visibilidade, o que é que vai me trazer mais destaque, como é que eu posso contribuir muito mais do que apertar botões.
Então, a gente precisa sempre pensar que a gente está fazendo escolhas o tempo todo. Claro que escolher é um privilégio, mas quando a gente está ali, a gente precisa fazer escolhas o tempo todo. E para que a gente norteie essas escolhas, a gente precisa focar no que gera valor e não só naquilo que a gente acha que por fazer a gente vai ser recompensada. Legal, Mari. E o medo? E o fator medo? Porque a gente sabe que existem decisões que às vezes a gente não se sente tão segura para tomar, né? Principalmente no empreendedorismo, a gente escuta muito isso, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Ele não pode ser um paralisador, né? O medo não pode paralisar. O medo, ele é sempre algo que deve ser para proteção, né? Para que a gente, de fato, consiga avaliar. Eu acho que quando a gente fala de empreender, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, a gente vai sempre lidar com uma dose de medo. Por quê? Porque o medo é sair da nossa zona de conforto. E a zona de conforto é um lugar quentinho, né? Gostoso, mas nada cresce ali. Então, para a gente lidar com o medo, além do fato da gente enxergar, a gente precisa enxergar a situação com clareza. Então, quando eu tenho medo de decidir alguma coisa, a gente precisa focar no que a gente tem dentro. Então, eu estou com medo disso, mas quais são as possibilidades? Isso é de fato um medo real? Como é que eu me planejo para isso? Ou então, quais são os meus pontos fortes? Quais são as minhas competências que me capacitam a enfrentar esse obstáculo, a transpor esse obstáculo? Então, eu acho que o medo a gente vai lidar sempre, porque o medo vem junto com a incerteza. E quando a gente fala de empreender, é isso mesmo que acontece. Mas a gente precisa ter um objetivo maior com isso. Correr risco por correr risco nunca vai valer a pena. Mas se você tiver algo, um propósito, algo que você está enxergando além do medo e se enxergando e se capacitando para, de fato, transpor esse obstáculo, isso vai, pelo menos, aliviar essa jornada. Entender, né, o processo, né, que cada um tem que passar. Eu estava assistindo um vídeo, eu não vou lembrar, não sou muito boa para guardar nomes, siglas, igual você aí que tá falando um monte de palavras chique. A gente fica até, né, ó, trazendo pessoas gabaritadas aqui para falar com vocês. E estava falando sobre isso, sobre a gente, não que a gente vai ficar de braço cruzado aceitando tudo. A gente pode sim mudar a nossa história, eu sou super prova viva disso, mas que aquilo que não foi nós que fizemos com que acontecesse, a gente precisa entender e viver esse processo. Tá bom, aconteceu isso, o pior dos cenários, mas e aí, o que eu vou aprender com isso? Né? Ou qual é o meu próximo passo? O que eu posso, qual o coelho que eu posso tirar dessa cartola? Né? Desse limão aqui, qual a limonada gostosa que eu posso fazer? Então, eu acho que isso também é algo que vai começando a soltar a gente mais para a gente poder ousar com planejamento, com estratégia, mas saber, não dominar, mas saber lidar um pouco esse medo também, né? Com certeza, acho que é isso, né? O processo, ele vai fazer com que você erre. O problema não é errar, o problema é permanecer no mesmo erro, né? Então é o que você falou, a partir do momento que a gente encontrou um erro, a gente identificou quais são os caminhos que a gente pode seguir, e a gente pode sofrer também, né? Eu acho que isso é uma coisa que acontece, a gente tem que se permitir, muitas vezes, lidar com a frustração. E aí, lidei, ok, desabei um pouquinho, mas aí eu recomeço entendendo a partir daquilo o que é que eu posso fazer de diferente, de novo, e o que aquilo vai me ensinar. Sabendo que todo mundo começa do mesmo jeito, né? Todo aprendizado vai ter erro, todo crescimento vai fazer, e o crescimento muitas vezes vai vir disso. Exato. Ô Mari, e uma parte importante quando a gente fala da mulher posicionada no corporativo, que eu vi lá, eu te sigo também, te acompanho, é sobre a parte do assédio. Eu sei que você sofreu isso na pele dentro da empresa que você trabalhou. E qual que é a sua opinião, sua visão sobre isso? De repente a gente está até com uma mulher aí que está passando por esse momento, tem que se posicionar, tem que falar, como que é? O que você orienta? Eu acho que a gente precisa primeiramente entender os graus de assédio, né? Numa época onde a gente se fala tanto sobre burnout, a gente precisa entender dentro do burnout o que é pressão, o que é opressão e o que é abuso, né? Então, muitas vezes, a pressão ela acontece
porque você sente que você não está lidando com aquilo. Então, às vezes é uma pressão por resultados, às vezes é uma pressão por melhorias, mas muitas vezes essa pressão, ela não vem direcionada com um plano de ação. Então, você fica meio perdida sem saber o que fazer. Desde esse momento, antes que isso se torne algo mais grave, é importante que a gente se posicione. É importante que a gente entenda o que é que está fazendo com que a gente esteja sentindo mal, esteja se sentindo pressionada, esteja se sentindo frustrada em relação a isso. A gente precisa ser capaz de conversar de forma assertiva e puxar as conversas difíceis. No meu caso, eu passei por um caso de assédio moral, onde eu mesma demorei muito tempo para enxergar que aquilo que estava acontecendo era de fato um processo de assédio. E isso vem acompanhado de situações e sensações de frustração, de você achar que você não está dando conta, de você achar que se você fosse melhor, você estaria lidando melhor com aquela situação. Mas mesmo quando a gente chega num caso específico, é um assédio, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para isso? Então, a empresa tem ferramentas de denúncia, tem alguém com quem você tem confiança que você possa conversar? Aquilo é um perfil da empresa ou ele está sendo feito por uma pessoa em específico que precisa ser de fato informada, né? Que precisa ser de fato analisada naquele momento? E, principalmente, a gente tem que pensar que a nossa carreira, ela é nossa, né? A gente, por mais que a gente vista a camisa da empresa, a gente não pertence àquela empresa. Então, a partir do momento que você identifica que isso está acontecendo, como é que você vai sair dessa situação? Muitas vezes vai ser através de uma reclamação, muitas vezes vai ser através de ação que a própria empresa vai tomar, mas qual que é a nossa parte em relação a isso, né? Então, eu lembro que no meu e-mail de despedida, eu disse que quem não levanta para acender a luz não pode reclamar do escuro. Então, para isso, a gente tem que também entender que não adianta a gente ficar batendo no tamborzinho da frustração. E se a questão está muito pesada mesmo, que a gente sempre procure ajuda psicológica, que a gente procure invista em pessoas que vão trabalhar dentro de um plano de saúde mental e que a gente comece, sim, a se posicionar, a colocar limites, a dizer não e tudo aquilo que for além disso que seja tratado. E até mesmo denunciado. Né? Eu sofri uma situação de abuso, de humilhação mesmo, de excesso de poder. E aí, quando eu fui me posicionar, entrei com processo judicial, essa pessoa já tinha feito isso para mais 4 mulheres. E era só para mulheres. E nenhuma havia ido atrás, né? Tipo, de verdade, vou processar. E por quê? Porque a empresa sempre ela é a mais forte, vamos dizer assim, né? Vem os acordos da vida. E eu lembro que quando o meu advogado, ele falou para mim, a empresa está propondo um acordo para você. E eu falei para ele assim, olha, de verdade, dinheiro nenhum vai pagar o que eu senti na pele. E ele falou assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo de verdade alguém falando isso. Porque geralmente o empregado, ele está necessitado. Às vezes ele saiu ainda numa situação com uma mão na frente e outra atrás, que nem foi no meu caso. E ele está precisando muito do dinheiro e ele acaba fazendo um acordo. E eu lembro que o advogado falou para mim assim, Daiane, quando você aceita um acordo, não existe certo ou errado, né? As pessoas ali, elas concordam em ter um acordo. Agora, a partir do momento que nem você está falando, que você quer ir até o final, vai ser dada uma sentença. E isso vai ficar marcado para sempre. Né? Fez uma pesquisa ali em cima do CNPJ da empresa, vai ter ali que ela, né, teve uma sentença declarada. Eu falei, é isso que eu quero, porque para mim isso vai ser a justiça. O dinheiro é lógico, a gente vai ser hipócrita se a gente falar que a gente não precisa, né? Ainda mais no cenário que eu saí. Mas o que eu quero é essa justiça, eu quero ir até o final. E não foi fácil, porque é uma pressão psicológica, você fica com medo de você sofrer retaliação, principalmente quando a outra pessoa é do sexo masculino, é uma pessoa que tem poder aquisitivo, né? É empresária, dono de um negócio, mas
eu ia me matar se eu não fosse até o final. Parte de mim iria morrer, sabe? Eu achei que não era justo pelo que eu sofri, pela situação que eu passei. E eu fui. Demorou, acho que quase 2 anos, 1 ano e meio, até sair a sentença. E graças a Deus foi favorável, lógico, porque eu tinha provas. E eu lembro que quando saiu, eu chorei tanto, porque o advogado falou para mim, Daiane, parabéns. Você conseguiu provar que você estava certa. Né? Então, não é fácil você realmente se posicionar, mas eu já estava nessa minha descoberta de empreendedorismo, de como que eu vou empreender, como que a Daiane de hoje, que está aqui dividindo uma bancada, né, que está trazendo conteúdo para as pessoas, como que eu vou fazer tudo isso se eu não tivesse a coragem de me defender, de falar, não, eu não aceito, eu vou me posicionar, eu vou atrás dos meus direitos. Então, é saber, né, que nós somos respaldados por direitos e a gente não precisa aceitar, né, tudo que fazem conosco. E pensar também que o posicionamento, ele não é apenas nesses casos, né, onde acontece algo, mas a gente se posiciona como profissional em pequenos pontos, né? Então, quando você fala sobre o que você faz, quando você compartilha algo que você aprende, quando você negocia, né, com o seu cliente bem, ou com o seu salário, um aumento ou uma promoção, na forma como você se vende, quando você sabe, de fato, dar e receber bons feedbacks, quando você se posiciona a favor das suas ideias, né? Quando você se faz ser ouvida. Então, se posicionar envolve justamente isso, que as pessoas enxerguem você como uma profissional que é relevante no mercado, seja ele qual for. Mas se posicionar de forma estratégica é entender que o tempo todo as pessoas estão gerando percepção de você. Então, influenciar essa percepção é um papel importante também quando a gente fala de posicionamento estratégico. E quando a gente tem até aquele ditado, né, Mari? Prego que se destaca leva martelada. A gente sabe que existe, sim, muita competição no ambiente de trabalho, né? Até porque a promoção todo mundo quer levar. E a gente sabe também que nessa parte muito se diz que as mulheres elas não são unidas. Principalmente ambientes que trabalham só mulheres. É um pouco complicado porque elas não sabem separar o relacionamento interpessoal de colega de trabalho para amizade e vice-versa, se confunde muito. Quais são as dicas nesse sentido de a pessoa fazer o trabalho de uma forma assertiva e estratégica, porque eu acho que tem muito isso também. Tem muita mulher que tem ainda essas questões de crenças limitantes, de questões de merecimento. E aí, você não precisa estar nem na zona de confronto e nem na zona de conforto. Qual é o outro lugar que você pode estar, ou se necessário for, estar na zona de confronto? Eu acho que a gente tem sempre um meio do caminho, né? Então, a gente tem alguns tipos de posicionamento. Posicionamento agressivo, que é aquele que confronta e que agride. O confronto não necessariamente é negativo. A gente tem o posicionamento passivo, que é aquele que espera, né? Então, que realmente não vai falar, não vai se posicionar, vai esperar ser direcionada. E a gente tem o posicionamento e a comunicação assertiva, que é o que fala, que precisa ser dito, mas nutre os relacionamentos. Eu acho que é engano a gente achar que quem não tem capacidade de fazer isso são as mulheres. Porque eu já trabalhei em empresas majoritariamente masculinas e grande parte dos problemas vinham entre os homens do que entre as mulheres. Isso também é um viés inconsciente que a gente tem. De que as mulheres competem, de que as mulheres são desunidas, de que as mulheres estão ali, não se confundem as relações. Porque se a gente for considerar, isso na verdade é um comportamento de profissional imaturo. E a gente tem profissional imaturo de qualquer gênero, não apenas entre as mulheres. Então, é difícil, as pessoas falam, né, trabalhar com mulher é difícil, mas difícil mesmo é ser mulher no local de trabalho. Então, a importância da gente começar a enxergar de forma profissional os comportamentos que são desejados e os comportamentos que estão abaixo da expectativa. Quando a gente pensa
no que é ter boa performance no trabalho, a gente tem um eixo. O eixo de resultado, ou seja, das suas tarefas, dos números, daquilo que você precisa converter, e o eixo de comportamento, que também são chamados de soft skills, que são as habilidades sociais. Então, trabalhar os relacionamentos, trabalhar a comunicação, fazer com que as coisas sejam feitas e com que as coisas sejam ditas conforme são necessárias, enquanto nutre essas relações, é exatamente o conceito da assertividade. Então, é possível sim se posicionar, direcionar, liderar, gerir, sendo assertiva, sem ofender ninguém, sem agredir ninguém. O que acontece muitas vezes é o viés do movimento contrário. Então, quando alguém começa a fazer algo de diferente, as pessoas que estão ali dentro da sua zona de conforto começam a se incomodar, porque elas acabam percebendo que a pessoa que está fazendo algo diferente, que está trazendo algo novo, que está agregando valor, vai ter mais destaque. E aí, todo mundo quer se destacar, todo mundo quer ser recompensado, mas poucas pessoas querem fazer por onde. Então, o que acontece muitas vezes é isso, esse movimento contrário, onde a pessoa que começa a se promover, que começa a se destacar, se sente atacada, porque na verdade os profissionais que não são maduros o suficiente para lidar com isso, acabam querendo se manter na mesma posição, puxando a pessoa para baixo e não fazendo com que todo mundo vá para cima. Já aconteceu isso com vocês? Acho que não, né? Só comigo que aconteceu isso. Imagina. É legal, né? A gente falar, vai passando um filme. Tô lembrando aqui toda a minha trajetória, cada lugar que eu trabalhei, como que foi. E eu acho que é sobre isso, né? Tem dia que a gente tá mais sensível e eu tava falando isso hoje para uma amiga, que a gente tem que parar também de receber, de aceitar tudo que as pessoas falam, né? Tem dia que a gente tá mais sensível, não adianta, vai machucar, vai doer. Mas tem dia que às vezes também nem foi a intenção, e se foi a intenção, você tá bem resolvida, você tá com foco, entra por um ouvido, sai pelo outro. Então, acho que é isso mesmo, essa evolução pessoal. Porque eu acho que o trabalho, Mari, você aprende sim técnicas, você aprende a mexer em sistemas, etc. Mas às vezes você muda de área e você nunca mais vai usar um MS da vida, um DataSul da vida, mas o que você aprendeu lá de evolução pessoal, né, que você entrou uma pessoa e você saiu outra completamente diferente. Então, quando a gente começa a olhar com essa visão, a gente vê que a nossa trajetória profissional, ela é muito ligada, né, a essa desenvoltura pessoal de evolução e aproveitar os lugares e os acessos e as pessoas que estão à nossa volta para a gente desenvolver as nossas características, né? É isso mesmo. É porque, foi o que eu falei, né? Quando a gente pensa em performance, a gente está falando de resultado, de conhecimento técnico, né? Das hard skills, que eu aprendo um sistema, eu tiro uma certificação, eu aprendo ali a lidar com aquele processo. Mas quando a gente fala de soft skills, de competências comportamentais, a gente está falando da gente, do nosso comportamento e do nosso amadurecimento também em relação a isso. E aí, para isso, é claro, a gente pode ter treinamento, mas a gente também precisa estar ciente de que são as relações, a forma como as coisas são construídas, que lapidam, né, o nosso valor profissional. Quando a gente fala da metodologia de parar de esconder o ouro, os primeiros módulos são justamente sobre isso. Autoconhecimento, entender qual é o seu perfil. Então, muitas vezes, a forma como uma pessoa fala com você, não é que ela está querendo te ofender, é só a forma, o estilo de comunicação dela que é diferente do teu. A partir do momento que você compreende qual é o seu estilo de comunicação, qual é o seu estilo de liderança, qual é a forma que você entrega resultado, o que te motiva, você começa a entender que o outro também tem percepções diferentes em relação às coisas. Isso vai fazendo com que a gente amadureça, com que a gente aguce a nossa percepção de lugares, de pessoas, de situações, da melhor forma de falar com um, a melhor forma de falar com o outro. Então, isso tudo vai trazendo maturidade pessoal, que acaba, né, reverberando no nosso lado profissional, que eu falo que só quem divide pessoal e profissional é o Faustão. De resto, como a gente faz uma coisa, como a gente faz tudo. Então, essa maturidade, entender que a nossa trajetória profissional teve uma construção de ativos e que você vai carregar isso para onde você for, é o que de fato vai fazer com que a gente enxergue o nosso ouro,
Então, por isso que para parar de esconder, a gente precisa muito mais olhar para dentro do que ficar se comparando com o outro, do que ficar pensando no que o outro está dizendo. Mas o que a gente está dizendo sobre a gente mesmo pra gente. Exato. E até aquilo, né? Se isso me doeu, por que me doeu? Né? Por que aquilo que aquela pessoa falou me machucou, me ofendeu? Será que eu não tenho coisas mais profundas aqui para ser tratadas? Eu trabalhei numa empresa e na época eu tinha uma colega de trabalho e ela não gostava muito da minha forma. Eu sempre fui muito expressiva, eu sempre fui muito feliz. Então, só aquela que, bom dia, né? E tem gente que começa o dia mal-humorado. E é engraçado, né, que a maturidade, hoje a gente se conecta, trouxe ela aqui, tanto que tem um episódio dela gravado, e ela conta aí, sentada na cadeira, ela fez bariátrica, ela emagreceu muitos quilos, e ela se descobriu como terapeuta. Hoje ela é terapeuta, e na época ela trabalhava no financeiro, olha só. E aí ela contou aí, sentadinha, que ela falou assim, eu não gostava dela, o bom dia dela me irritava, mas não era por causa do bom dia dela, era porque eu estava machucada com a minha vida. Né? Eu não tinha felicidade na minha vida, eu era triste com a minha vida. Então, é sobre isso também, né? Um pouco dessa empatia também, de olhar, por mais que a gente está num ambiente onde a gente exige de nós um comportamento, às vezes, mais técnico, profissional, mas ter essa empatia, essa reciprocidade de que somos humanos também, né? Ser aquecido um pouquinho com as relações humanas, nesse sentido de poder olhar para o outro e ver que cada um de nós temos as dores, as limitações, os acertos, os erros. E aí, eu acho que cai um pouquinho na famosa, eu não sei, aí você pode falar com mais dado e precisão, que a maioria é contratado pela técnica e é demitido pelo comportamento, pela emoção. Exatamente. Por quê? Porque eu costumo dizer que a técnica, né, é como você assistir um jogo de futebol. Então, você vai e compra um ingresso para entrar no estádio. Muita gente pode comprar esse ingresso, certo? Mas o fato de você comprar um ingresso para entrar naquele estádio não vai fazer com que você faça o show, com que você seja jogadora de futebol. Então, o que nos diferencia realmente é a forma como a gente faz as coisas. É o nosso jeito, é o comportamento, é a forma como a gente gera resultados. Ninguém pode ser você do jeito que você é. E esse é o nosso superpoder. Então, o que a gente precisa pensar? Que a técnica, numa avaliação profissional, meia hora de conversa numa entrevista, a gente vai avaliar ali o quê? O que você tem para me provar? A técnica, sim. Muita gente pode ter essa mesma técnica que você. É por isso que é mais fácil contratar pela técnica. Mas se as pessoas são demitidas pelo comportamento, porque ele é parte imprescindível do bom desempenho. Então, um comportamento profissional não quer dizer um comportamento frio. Você pode ser uma pessoa que tem um perfil mais analítico, que tem um perfil mais técnico. Isso não quer dizer que você vai ser um robô, porque senão a gente já tinha robô trabalhando para tudo, substituindo as nossas relações. Então, conhecer o seu comportamento e trabalhar, desenvolver os pontos que você precisa, as competências necessárias para que você execute bem a sua função, para que você amadureça profissionalmente, ele é essencial, porque para o resultado final de uma empresa, seja a sua própria empresa, ou seja uma empresa de outra pessoa que você trabalha, você vai precisar dessa construção, né? De que as coisas aconteçam de uma forma fluida, de uma forma eficaz. E isso não está necessariamente relacionado aos diplomas que você tem. Que legal. Esses dias eu vi, né? Diplomas são aquilo que você aprendeu, suas marcas, sua história, aquilo que você superou, aquilo que você venceu. E é isso que você é único. Cada um tem as suas marcas, suas cicatrizes, sua história. Mari, e aí você levantou, acendeu a luz, porque você não queria ficar no escuro. Isso foi antes da pandemia, foi no período da pandemia. Como que foi aí que nasceu o Lugar de Mulher, como que é? CEO. Na verdade, Daiane, enquanto eu estava passando por esse processo mesmo de construção, então eu já estava ali, tinha uma posição consolidada, estava buscando a minha próxima cadeira, passei por um processo onde eu entendi que eu já estava pronta e que aquilo que estava acontecendo talvez não fosse necessariamente por uma falta de capacidade minha de assumir essa nova posição. Quando eu comecei a me dar conta de que estava acontecendo, eu ganhava 40% menos que os meus colegas pares na mesma função e comecei a recusar, colocar limite, recusar ofertas vampirescas, digamos assim, foi quando eu comecei a perceber também que existiam muito poucas mulheres na posição onde eu estava.
E aí eu comecei a pensar o que eu podia fazer para que mais mulheres pudessem estar ali. Se tudo aquilo estava acontecendo comigo, que era uma mulher que se posicionava, que tinha um trabalho reconhecido, o que é que acontecia com tantas outras mulheres que muitas vezes não tinham sequer a oportunidade de estar ali? Então, eu naquele momento comecei a pensar como que eu ia compartilhar conteúdo. Então, eu já mentorava internamente algumas pessoas, e uma em específico foi a responsável por criar o meu primeiro método de mentoria. Ela era uma menina que trabalhava muito, todo mundo conhecia muito bem dela. Em determinado momento, eu ia abrir uma vaga no meu time, uma vaga de assistente. Ela veio atrás de mim falando que queria muito trabalhar na minha equipe. E aí eu falei pra ela que não dava, porque ela era engenheira e eu ia abrir uma vaga de assistente. E ela me respondeu, mas eu sou assistente aqui há 10 anos. Sabe por que eu acho que eu ainda não saí desse cargo? É porque eu não falo inglês. E naquele momento eu percebi, não é por isso. É porque existe todo um trabalho a ser feito para que você seja vista como uma pessoa que ocupa uma posição diferente, que a gente precisa ser vista antes de fato ocupar essa posição. E aí eu abri o @ no Instagram, acho que em outubro de 2019, sem nenhum objetivo comercial, sem jamais pensar que eu fosse trabalhar com isso, mas simplesmente para compartilhar, para direcionar, para falar mesmo de carreira, porque comecei a perceber que existiam muitas mulheres que precisavam disso. Até porque eu já fazia essas mentorias internas mesmo, outros gerentes direcionavam essas pessoas para mim para fazer um trabalho de desenvolvimento, porque era algo que eu gostava. E você fazia no particular? Você cobrava por isso? Como que era? Você fazia por fazer? Não, eu fazia porque estava dentro ali da avaliação. Eu achava, Daiane, que todo gestor fazia esse trabalho de desenvolvimento com a sua equipe. Foi só a partir da minha equipe que eu descobri que isso não acontecia. E aí a minha equipe foi falando para as outras pessoas, as pessoas viam, Mari, você não pode fazer isso aqui para mim também? Então, eu mesma montava os treinamentos. A empresa não tem budget para contratar um treinamento. Eu ia, pagava, fazia para mim, depois eu multiplicava, convidava outras áreas. Então, sempre foi algo que eu gostei muito de fazer e que eu não fazia para nenhum fim lucrativo. Quando eu saí do meu trabalho, eu resolvi que eu ia tirar um período sabático e que eu ia ficar 6 meses sem fazer absolutamente nada e depois voltar para o mercado de trabalho tradicional. Foi aí que meu sabático durou 2 meses, eu não aguentava mais não fazer nada, resolvi procurar emprego. E aí algumas dessas mulheres que já viraram amigas, que já tinham passado por processos meus, ainda que sem ser profissionalmente falando, falaram, não, por que é que você não começa a fazer isso de fato? E isso nunca tinha passado pela minha cabeça, eu era completamente avessa a empreendedorismo, mas resolvi que, tá bom, podia ser uma possibilidade, e assim começou. Só que eu comecei isso em março de 2020, 2 semanas depois veio a pandemia. E aí eu precisei entender, né, me entender naquele momento, de uma pessoa que trabalhava dentro da indústria, para começar a fazer isso no digital. Nossa, e muita gente, né, se descobriu no digital na pandemia. Muita gente. E como que foi ali? Você foi criando os conteúdos e quando você falou, vou abrir minha primeira turma, foi algo natural? Não, porque não necessariamente eu acredito que as coisas ocorrem naturalmente, sabe, Daiane? Eu acho que muita coisa vem de um esforço consciente. Quando eu resolvi que eu ia fazer do Lugar de Mulher CEO uma empresa, eu já tinha um método estruturado e validado com todas essas pessoas que já passavam pelos meus programas, ainda que não tivesse nenhuma troca financeira em relação a isso. Os conteúdos, eles já existiam, porque eu sempre fui uma pessoa que estuda, tenho muito tempo de experiência, então sabia ali o que precisava fazer. Comecei também a entender, a aprender como é que funcionava esse mundo digital. E desde o primeiro mês, eu sempre tive os programas de aceleração de carreira, que eram mentorias individuais. A partir disso, eu fui vendo quais etapas poderiam ser transformadas em infoprodutos, quais poderiam ser transformadas em grupo. E a primeira turma que eu abri do Pare de Esconder o Ouro tinha 4 pessoas, sendo que 2 eram amigas que eu convidei para participar. E a partir disso, eu fui validando e fui reconstruindo, reformulando esse método,
que hoje tem encontros de mentoria, tem ferramentas de assessment, tem um kit, né, um caderno de ferramentas que elas vão aplicar não só durante o programa, mas durante toda a trajetória profissional delas, e já estamos aí na nossa 8ª turma. Uau, que legal. E é tanto para mulheres que têm uma carreira profissional em ascensão dentro do corporativo, como também para mulheres que se posicionam, que empreendem, no geral, para mulheres que querem se destacar no mercado de trabalho. Sim, independente da sua área de atuação, é para você que quer crescer e se destacar profissionalmente, se promovendo e se posicionando como uma profissional segura, confiante e competente. Quando a gente resolve mesmo dar um basta na insegurança e parar de perder oportunidades para pessoas que muitas vezes sabem e fazem menos do que a gente, mas têm mais oportunidades porque se vendem melhor. Então, um dos aspectos mais pontuados quando eu questiono, né, qual é o seu desafio para se posicionar de forma estratégica para promover o seu trabalho, está relacionado à insegurança, está relacionado a não saber como fazer, a achar que se posiciona demais ou que se posiciona de menos. Então, independente da sua área de atuação, para que a gente possa crescer e se destacar, para que a gente possa se posicionar, a gente precisa se sentir confiante, se sentir segura para isso. Então é para você que de fato quer enxergar qual é o seu ouro, qual é o seu valor pessoal e profissional e para saber se posicionar de uma forma mais clara. Então se apresentando de forma magnética, sabendo se comunicar de forma assertiva, trabalhando a sua marca pessoal, para que você possa, assim, crescer e se destacar profissionalmente, impulsionar sua carreira, seja ela uma carreira corporativa, seja ela uma carreira empreendedora. E você vê totalmente esse foco nas mulheres ou no futuro você acha que dá para abrir, você vai mesclar e vai também fazer um trabalho que eu acho que é para todos, né? Principalmente essa parte que você falou de saber se vender, se posicionar. Tem muita gente que não sabe do sexo masculino, você é testemunha disso, porque já liderou várias equipes. Você pensa em fazer um trabalho misto, assim, de vender esse produto no futuro para ambos? Daiane, todo o conteúdo, todos os programas, né, do Lugar de Mulher SEO, eles são aplicáveis a todos os gêneros. Mas eu falo que aqui os nossos pronomes vão ser femininos, porque tem tão pouca gente falando para as mulheres quando a gente pensa em carreira, mas todos os meus programas, eles podem ser desenvolvidos para homens e mulheres, assim como eu faço dentro do corporativo, com mentoring, treinamentos e workshops para equipes mistas de qualquer gênero. Exceto o Pare de Esconder o Ouro. O Pare de Esconder o Ouro é um programa feito apenas para mulheres, justamente porque em grupo elas se sentem mais confortáveis para falar sobre as suas inseguranças, para falar sobre os seus desafios, e eu acredito que esse acolhimento é muito importante. Mas todos os outros programas, e inclusive programas derivados do Pare de Esconder o Ouro, podem ser feitos e aplicados para profissionais de qualquer gênero. Legal. Ô Mari, qual foi o seu maior desafio quando você se viu empreendendo como empresária? Nossa, acho que empreender, ser empresária no geral é desafiador. Para mim, o maior desafio era trabalhar sozinha. Eu sou uma pessoa que vim de empresa muito grande, sempre gostei de trabalhar com empresa grande, com equipe, com departamento, recursos, e de repente trabalhar sozinha, sem ter ninguém ali para compartilhar as ideias, sem ter ninguém para validar, para aprovar aquilo que você está fazendo. Então, o empreendedorismo e você ser 100% responsável por todas as estratégias e por todas as aplicações e práticas, para mim, foi o mais difícil. Legal. Mari, aqui nesse programa a gente tem uma parte que eu gosto muito, que é validar as pessoas, né? Eu acho que é muito importante a gente saber, sim, ser assertivo na comunicação, se vender, falar sobre nós, mas existe algo muito mais poderoso, que é quando alguém nos vende, né? Quando alguém fala sobre nós. E aí a gente queria te prestar uma homenagem, queria pedir para você olhar na tela, que a gente tem um depoimento para você. Meu Deus! Oi, Mari, estou aqui para dizer o quanto eu admiro você, a sua trajetória, o seu conhecimento e a maneira como você consegue transmitir isso para as outras pessoas. Você é uma pessoa admirável, eu sou muito feliz em ser sua amiga e muito feliz em saber que você faz a diferença na vida das pessoas. A gente sempre conversou uma vez sobre como a gente chega no final do dia sabendo o quão útil nós somos para outras pessoas, né? Quanto a gente consegue contribuir para a vida das outras pessoas. E eu consigo ver o quanto o seu trabalho transforma a vida das pessoas.
e o quanto você consegue agregar com quem você é, com a sua história de vida e com o seu conhecimento. Eu sou muito grata pela sua amizade, obrigada de coração e todo o sucesso do mundo, que é o que você merece. Obrigada, amiga, eu amo você e muito, muito, muito obrigada por ser você e estar aqui compartilhando com a gente o seu conhecimento. Ai, que demais, gente! Você sabe que quando você começou a falar que era um momento de validação, eu pensei que eu ia ter que falar de alguém e eu ia falar justamente da Gabi. Pode validar a Gabi. Gabi é uma das empreendedoras mais sensacionais que eu conheço. Além dela ser muito inteligente, de construir tudo, ela é muito generosa. Então, quando eu falei, né, que a minha dificuldade no início de empreender era empreender sozinha, foi até eu conhecer a Gabi. Porque a Gabi e outras amigas minhas que empreendem, que são ali do nosso grupo, são as mulheres que vão torcer por você, que vão ficar felizes com as suas conquistas, vão acolher ali as suas derrotas, mas que vão rapidamente pensar no que a gente pode fazer de diferente. Então vira uma grande construção, vira uma grande rede de apoio e a Gabi é a minha. Que legal. E é importante isso, né? As mesas, os acessos às mesas que você se assenta, né? Dizem que a gente é referência das 5 pessoas que a gente anda. Então, quer ser milionário, multimilionário, tem que se assentar nessa mesa, tem que ver como essa pessoa pensa, né? Eu brinco, eu falo que às vezes Deus me leva nos lugares que eu me sinto a burra da mesa, mas tá bom, mas sou a burra motivada, né? Tô ali absorvendo e contribuindo com o que eu posso. E é sobre isso, né? Essa conexão mesmo, essa troca, porque às vezes é outra área que eu atuo, mas a dor que você tem é a dor que eu tenho, e nessa troca a gente pode se ajudar, né? De chaves, de insights em geral. Eu gosto muito dessa frase que você falou, Daiane, de a você ser, né, a média das 5 pessoas que você mais convive, mas não é fácil você ser essa média, não é fácil você conviver com pessoas que são melhores do que você. Porque isso vai evidenciar suas fraquezas e isso vai fazer também com que essas pessoas, para serem melhores do que você, te exijam mais, te mostrem mais aquilo que você precisa melhorar, tragam mais soluções, enquanto você muitas vezes está focado em querer ver o problema. Então, para que você tenha, de fato, né, um hall de amizade, uma mesa que te impulsione, você precisa estar disposta a se despir da sua vaidade, se despir do seu ego e realmente fazer acontecer. E realmente fazer por merecer sentar numa mesa como essa. É real. Real, real, real. Você é muito centralizadora ou não? Porque você veio do ambiente corporativo onde você delegava, você tinha uma equipe ali, né? Mas hoje você está lá empreendendo, você tem esse suporte, essa rede ali te ajudando no empreendedorismo. Você falou que a parte de estratégia, tem muita coisa que eu sei que é você que coloca a mão na massa. Fale um pouquinho para nós sobre isso. Eu acredito que a estratégia vai ser sempre nossa, né? Porque quando você empreende, você tem que definir quais vão ser os rumos do seu negócio. Então, toda a parte estratégica realmente fica comigo, mas eu tenho uma equipe que me ajuda operacionalmente em determinados aspectos. Eu ainda faço muita coisa sozinha, quero delegar cada vez mais, mas ainda assim a gente precisa ter o foco na nossa estratégia. Então, eu acho que delegar é diferente de delargar. Então, eu gosto de delegar, mas também sou bastante exigente com as entregas. Ainda mais quando a gente fala nesses quesitos hoje, desse sistema de não ser um funcionário do outro, mas das parcerias, né? É difícil você achar realmente um parceiro que te abraça, esteja ali com você, né? Porque ao mesmo tempo ele também atende outros clientes e às vezes não sai do jeito que a gente espera, e é por isso que muitas coisas a gente acaba colocando a mão na massa também, né? E essa importância da gente saber gerenciar, né? Delegar também é liderar, também é gerenciar, e muitas vezes a gente tem esse conflito porque faltam informações, porque a gente também não consegue, porque existe uma dificuldade grande mesmo de comunicação, né? Quando você trabalha sozinho, eu acho que o mais importante quando você quer delegar, quando você quer ter uma equipe, é você ter os seus processos mapeados, é você conseguir passar qual que é de fato o seu objetivo com isso, e é saber que ninguém vai vir pronto. Você contrate uma empresa, você contrate um funcionário, vai ser seu papel também treinar, transformar tudo aquilo que você deseja em metas atingíveis, né? Que muitas vezes fica só na cabeça do empresário e do empreendedor. E aí ele acha que ninguém é tão bom quanto ele, né? É isso. E aí pega um pouquinho no ego e no orgulho que você falou. Eu acho que também tem um ponto que a parte mais difícil de delegar é delegar coisas que você faz bem ou até melhor que a outra pessoa
mas que não é aquilo que vai gerar valor. Então, volta lá atrás, né, para a dificuldade da gente entender o que é que está gerando valor. Que muitas vezes algo que você gosta de fazer, algo que você faz bem e por isso, né, é um talento seu, você faz com o pé nas costas, é algo que vai ser mais desafiador para outra pessoa, mas é importante que seja uma atividade delegada, porque senão você vai ficar sempre na roda do rato e nunca vai fazer seu negócio crescer. E tem muito empresário assim, né? Que cria empresa, mas na verdade vira um escravo dela. É isso. Vejo muito isso. Mari, amei o papo. Amei. Ó, passou voando. Queria pedir para você compartilhar com a gente. Não sei se você tem algum mantra, alguma frase-chave da sua vida, ou alguma dica, alguma coisa que você quisesse deixar registrado pro pessoal de casa. Olha, eu acho que eu não tenho uma frase-chave da minha vida, mas eu acho que quero sempre reforçar a importância da gente acreditar na gente mesmo, da gente ter uma rede de apoio, mas principalmente da gente ser capaz de reconhecer os nossos pontos fortes e saber que é importante que a gente promova isso, que nós somos responsáveis por fazer com que as pessoas conheçam o nosso trabalho e que nós somos os principais responsáveis ali para conduzir a nossa carreira e o nosso negócio rumo à nossa própria definição de sucesso. Então que a gente aprenda a parar de esconder o ouro. Uau! Mari, queria te honrar, tá? Te passar aqui uma lembrança por esse dia de você estar aqui no Pod Coffee. Na verdade, eu queria te passar 2 lembranças. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse daqui é um livro onde eu fui coautora. Tem um capítulo escrevendo a minha história, que começa que eu queria ser paquita, mas eu fiz administração de empresas também. Mas pode ser Paquita ainda. A Paquita do Pod Coffee. A paquita do Pod Coffee. E Obrigada. aqui, pra você tomar um cafezinho e lembrar da gente, é um mimo. Maravilhoso. Obrigada, foi um prazer. Imagina. Obrigada. Eu gosto muito de honrar pessoas. Eu acho que hoje uma das coisas mais valiosas que existe no mundo é o nosso tempo, né? Não tem preço, todo mundo só tem 24 horas, é uma correria. E você que tá lá correndo, gerando conteúdo, se dispor a vir aqui, transbordar na nossa vida, registrar a sua história e dar um monte de dicas, chaves preciosas, viu? Fica com o caderninho do lado e anota tudo. Então, eu queria te honrar mesmo e te agradecer e dizer que você continue com esse propósito, com essa trajetória, com esse chamado. Eu sei que tem uns dias que não são tão coloridos, né? Cansa, nós somos humanos. Por mais que eu sei que você é uma pessoa totalmente treinada, é muito nítido isso. A sua performance, a sua oratória. De verdade mesmo, me sinto honrada de dividir a bancada com você, de me assentar à mesa com você. Mas como você disse, né? Nem todos nós não somos robôs, né? Então, quando vim aqueles dias mais preto e branco, que você se lembre o quanto que você impacta vidas, o quanto que você tem ajudado as mulheres a não esconder o ouro, a descobrir o propósito e que você tenha sua energia renovada e que cumpra esse propósito lindo nessa terra, viu? Obrigada, Daiane, foi um prazer, sou aí sua fã, também torço muito pelo seu trabalho e que a gente se lembre sim, né, que nem todos os dias vão ser belos, animados, mas que a gente também, são nesses dias, né, nos mais acinzentados, que a gente precisa ter mais força e que a gente precisa se lembrar das pessoas que estão aqui pela gente. Então é um prazer poder estar aqui compartilhando tudo isso com você, conte comigo. Obrigada. Gente, você que veio pela Mari, já fica aqui, a gente registra histórias inspiradoras como a dela, aproveita, já curta o vídeo, compartilha com aquela amiga que às vezes desabafou com você essa semana, que tá cansada, que tá desmotivada no trabalho. A gente deixou aqui na descrição também os arrobas, o arroba do perfil dela, vai lá seguir depois. E Mari, pra finalizar, o seu café vende muito. Vamos dar um brinde? Claro. Seu café vende. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.